Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Oliveira, vocês estão no meu canal do YouTube e hoje eu tenho o prazer, nessa reestreia do meu podcast, de receber e de ter aqui nos estúdios comigo Jéssica Mendes, a CEO da Moderna Empregos, a empresa aí de seleção de funcionários mais famosa que nós temos na comarca de Mauá. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, eu me sinto extremamente lisonjeada de estar com você nesse podcast, ainda mais você recomeçando esse canal. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui. E, sem mais delongas, eu te conheço já há algum tempo, dividimos o mesmo prédio lá, por alguns anos. Sim. Só que eu conheço muito pouco a respeito da sua história. E hoje eu queria conhecer mais de quem é a Jéssica, como a Jéssica chegou a ser CEO da Moderna e os planos que você tem para o futuro. Tá. Então, se apresenta para o pessoal, fala quem é a Jéssica e eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Bom, eu acho que todo empresário, quando ele chega num nível, quando ele atinge o sucesso, existe um processo muito longo. Com certeza. Né? E para mim, eu vim de uma família simples, uma família que sempre, desde quando eu me entenda por gente, sou eu, minha mãe e minha irmã. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha chegado da igreja, eu acho que eu tava com uns 10 anos, e a polícia invadiu minha casa. Meu Deus. E aí pegou o meu pai, acabou pegando ele ali, ele falsificava dinheiro. E eu era criança, então eu lembro da cena, mais de 1000 pessoas na frente da minha casa. E aí minha mãe abraçou eu e minha irmã pra gente não poder ver. Então foi uma cena muito, assim, muito forte, né? Até hoje eu lembro, assim, da cena, da algema, do pessoal em volta. E por conta disso, eu e minha irmã repetimos de ano, a gente estudava no SESI. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. A gente estudava no SESI. E naquela época, imagina, eu e minha irmã... Viraram celebridades, né? A gente era filhas de pai presidiário. Certo. E na época, o presídio, ele era perto do shopping de Mauá. Você é natural de Mauá, então? Eu sou natural de Mauá. Certo. E eu lembro eu fui, eu acho que 1 ou 2 vezes visitá-lo, enfim. E saiu na época em vários jornais que ele falsificava dinheiro, ele era um gráfico. E aí minha mãe acabou sendo também investigada durante 4 anos por conta disso. Achavam que ela era conivente, enfim. E depois dessa situação, a gente realmente sofreu muito. Porque naquela época a mulher, ela saía de casa pra casar. Ela saía da casa dos pais pra ser dona de casa. Então minha mãe não tinha nem terminado o colegial. Seu pai era o arrimo de família. Exatamente. E foi uma situação muito difícil após isso que aconteceu. Então eu lembro, assim, da gente não ter alimento para comer. E aí eu sempre fui cristã, minha mãe, enfim. E a igreja começou a doar a cesta básica para nós. Então eu lembro quando chegava a cesta básica, gente, tinha uma bolacha recheada. Era uma guerra entre eu e minha irmã. Então minha mãe tinha que dividir a bolacha pra gente poder não ter briga, né? E foi uma situação muito difícil. A gente morou, eu acho que quase em 8 casas. A gente morou de aluguel muito tempo, morava em uma casa, em outra. Minha mãe tinha as minhas tias que sempre me ajudaram, que eu sou muito grata. É como assim, se fossem mães, porque a gente usava muita roupa de doação, tênis de doação. Então foi uma situação muito difícil. E nesse período, eu nunca aceitei a condição que eu tinha, nunca. E existia situações, às vezes assim, eu cheguei a morar em 3 cômodos, muitos anos. E às vezes eu chorava, ainda mais quando era adolescente. Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu tenho um quarto só pra você. Né? Era meu sonho ter um quarto rosa, um quarto meu, um closet, né? E eu chorava muito, questionava por que acontecia isso com a gente, enfim. Foi um momento de muita... a gente passou muita dificuldade, mas muita mesmo. E
minha mãe sempre fala que eu era muito... eu tinha uma personalidade muito forte. Muito determinada. Então, eu queria uma boneca. Aí minha irmã também queria. Aí minha mãe ia lá na minha irmã. Filha, a mamãe não pode comprar boneca. Aí dava uma bala. Tudo bem. Minha mãe chegava e falava, filha, eu não posso te dar boneca. Eu, como não pode me dar? Eu ficava umas 3, me dava até febre. Umas 3 semanas porque eu queria a boneca. E quando eu comecei a ser adolescente, eu comecei a trabalhar no shopping, né? Porque era o emprego que tenho. Não sei como é hoje essa questão, mas o primeiro emprego que eu tive foi dentro de um shopping. Certo. E eu fiquei 4 anos e queria muito fazer faculdade. Mas eu ainda era menina, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E veio um projeto do governo, Escola da Família. Não sei se você já ouviu falar. Sou filho da Escola da Família. Você também? Eu também. Só a gente sabe o que a gente passou. O pessoal não acredita, né? Que tinha que ficar na escola das 8 às 5, de sábado e domingo. O pessoal não acredita. E detalhe, não é que a gente tinha a escola de graça. A gente trabalhava nos finais de semana para poder pagar a bolsa, né? E minha mãe não tinha condição de me dar uma faculdade. E aí eu entrei, e olha pra você ver, eu acho que eu tinha 21 anos, 22. E você tinha que comprovar que você era miserável. E o valor familiar não podia atingir um teto lá, enfim. Sim. Aí eu tava recebendo seguro-desemprego, e aí por conta disso eu consegui entrar no projeto da Escola da Família. Eu nunca passei, meu pai sempre trabalhou, meu pai era arrimo de família, mas como éramos em 4, a gente conseguiu entrar nesse programa também. E a gente tá falando de uma época, eu não sei, eu estudei em 2004. O meu foi em 2013, eu acho. Só a passagem, que eu estudava em São Caetano, só a passagem para ir para São Caetano de Aosa todo dia já era um investimento familiar danado, já, né? Verdade. Imagina a mensalidade da faculdade, mas pode continuar. Verdade. E quando eu entrei na Escola da Família, eu decidi fazer psicologia, porque eu já tinha entrado em agência de emprego. Eu comecei, assim, eu trabalhava no shopping. E aí eu queria muito sair, eu queria muito fazer faculdade. E o dono do shopping falou assim, pra trabalhar aqui você tem que trabalhar integral. É à disposição. Vai trabalhar de sábado e domingo, não tem como, né? Era de domingo a domingo. Tinha a Copa do Mundo, você ficava lá de pé. Tinha Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia de Páscoa. Aí você tinha que estar lá de domingo a domingo. E eu não queria, aí eu comecei a trabalhar em agência de emprego numa recepção. E quando eu entrei na recepção da agência, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que tinha um papel de uma secretária jogando papel pro alto. Hoje é sexta-feira. Gente, eu trabalhei 4 anos de domingo a domingo, né? Então, quando eu olhei isso, gente, é onde eu quero estar. E aí eu me conectei muito com uma psicóloga que trabalhava. Ela era uma excelente profissional, ela é ainda, a Valéria, inclusive, ela mora no Chile. E eu me espelhava muito nela. E aí, por isso que eu decidi fazer psicologia, me inscrevi no governo para conseguir ganhar a bolsa. E quando eu entrei em agência, em 3 meses eu fui promovida. Eu fiquei de recepção, eu fui para recrutamento e seleção. Aí depois eu fui pro DP, que eu não gostei de departamento pessoal, e fui para a área de comercial. Quando eu entrei no comercial, gente, eu me apaixonei. No shopping você era vendedora? Tá? Eu era vendedora. Então já tinha o tino pra... Já tinha, e eu já sou vendedora, né? Você consegue identificar ali quem é extrovertido, enfim. Então eu sempre fui muito propensa à área de comunicação, uma área que é conectada a pessoas, enfim. E quando eu fui para a área de vendas, eu me apaixonei. E é uma venda no meu ramo que é uma venda para a indústria, é uma venda mais técnica. E foi onde eu realmente comecei a ganhar dinheiro, comecei a entender como funcionava. E eu acho que Deus sempre coloca pessoas estratégicas, anjos na nossa vida, que por um momento essas pessoas ficam e depois elas vão embora, né? Eu trabalhei muito tempo em uma agência onde eu tinha a Márcia,
como uma referência de empreendedora. É ela que me ajudou, ela que me treinou, inclusive, na área comercial. E eu fiquei um bom tempo nessa empresa. Mas desde quando eu fui pro comercial, eu sempre quis montar minha agência de emprego. Sempre. Essa empresa que você trabalhou era aqui em Mauá mesmo ou era em outro? Era em Mauá. Era em Mauá mesmo? Era em Mauá. Certo. Mas eu fazia toda a região de Mauá, eu trabalhava muito na rua, né? Sim. E eu sempre quis ter meu negócio. Desde quando eu entrei no mundo business, entrei ali de recepcionista, gente, é o que eu quero pra minha vida. Sabe quando vem o estalo assim, é o que eu quero? Eu me apaixonei por essa área. Tanto é que eu fiz psicologia, eu coordenei recrutamento e seleção. E eu fui crescendo. Acho que qualquer profissional, ele tem um prazo, ele tem um tempo de maturidade, de crescimento. E a gente vê hoje, as pessoas, elas querem estar aqui, né? Elas nascem, já querem ser empresário. E tudo na vida é um processo. Sim. E o meu processo foi muito longo. Foi um processo, assim, de quase 15 anos de qualificação, de cursos, de estudo, de dedicação, de escola da família, de sábado e domingo. Eu trabalhava em Diadema. Certo. E aí, de segunda a sexta, fazia faculdade em Santo André, morava em Mauá. Chegava de sábado, Escola da Família. escola da família, das 8 às 5 e de domingo das 8 às 5. Isso durante 4 anos. A gente tinha duas, só para saber, o pessoal que não sabe, você que está assistindo aqui não sabe como que era a Escola da Família, você tinha direito a 2 folgas no ano. Era um absurdo. Final de semana, a gente tá falando sábado e domingo, você podia folgar 2 vezes no ano de final de semana, era Sim. dessa forma que funcionava. E quando eu fiz escola da família, eu Revolucionou. Isso. Eu revolucionei. Eu mudei toda... Assim, eu montei um projeto, porque assim, eu já trabalhava em agência de emprego. E aí, quando eu comecei a fazer a escola da família, tinha as salas. Eram vários estudantes que faziam vários cursos. E eu trabalhava em agência de emprego. Aí me deu um insight, gente... Unir o útil ao O que eu agradável. posso fazer? Eu montei um projeto. Todo mundo pode dar aula conforme a sua qualificação. Então, tinha um engenheiro, vai dar aula de metrologia. Aí tem um administrador, vai dar aula de financeira. Então, enfim, tinha vários estudantes em vários cursos. E no final, quando se formava, eu pegava o certificado e levava para agência de emprego, que eu já trabalhava com agência de emprego. Entendi. Para colocar os profissionais no mercado de trabalho. Aí, por conta desse projeto, a Prefeitura de Mauá apoiou na época. Olha que legal. E aí, a gente formava essas pessoas no teatro. Então, elas tinham uma questão de empoderamento, de poder, pelo menos, ganhar um certificado, ir numa formatura. Porque eram pessoas que eram mais simples, que nunca... Assim, tinha gente que não tinha terminado o ensino fundamental. Então, foi um projeto fantástico. Aliás, assim, se a Juliana estiver aqui assistindo a gente, ela era coordenadora na época, ela é fantástica. E ela lembra dessas histórias, a gente, inclusive, dava, assim, até hoje a gente conversa, dá muita risada, porque, assim, era um trabalho... E eu dava aula de violão e desenho, eu achava que eu tava arrebentando. Então você época. deveria ir lá dar aula pra gente. E aí era dessa forma também. Agora, em paralelo a isso, você fazendo faculdade de psicologia, tudo, e pensar em ser psicóloga mesmo, atuar como psicóloga, você nunca pensou nesse período? Nunca. Era sempre voltado para... Desde quando eu decidi fazer psicologia, sempre foi para a área organizacional. Certo. Eu não tenho perfil para clínica, eu nunca pensei em clínica. Inclusive, os professores olhavam e falavam, Jéssica, o que você está fazendo? Psicologia. Né? E a psicologia hoje, ela atinge todas as áreas, inclusive a minha área, que é recursos humanos, né? Eu acho que nunca se falou tanto recursos humanos. Antigamente se usava muito recurso. Hoje nunca se falou tanto de humanos. Sim, com certeza. De realmente as pessoas, né? Hoje a importância de qualquer empresa são as pessoas, não mais só o resultado. Exato. E me formei, mas não atuei em clínica, mas sim no organizacional. Teste psicológico, eu me especializei em behaviorismo, que é comportamento. Sou apaixonada por essa área.
amo teste, amo. Nossa, qualquer profissional que vem, eu gosto muito de aplicar, porque hoje eu sempre comento que a gente contrata profissionais pelo comportamento, não pela técnica. E quando você manda embora esse profissional, você não manda embora pela técnica, você manda embora pelo comportamento. Porque a gente vive um dilema hoje em dia, na verdade faz bastante tempo já. É mais fácil você não consegue treinar caráter das pessoas. Você consegue treinar a parte técnica, desenvolver a pessoa. Mas essa questão de caráter conta muito. E é o que a gente tem tido mais problemas. Eu conversei com a Aline Valverde também, que é da Sabor do Pão, e ela falou que a maior dificuldade que ela tem, o maior desafio que ela enfrenta é justamente com relação a pessoal, com mão de obra. Quão difícil tem de contratar funcionários interessados. Sim. Em trabalho e não só em emprego. Saber que tem que fazer, que tem que trabalhar, que tem que conhecer, tem que acontecer. E eu acho assim, existe uma grande mudança pós-pandemia. Sim, isso. A gente vai chegar nesse ponto. Mas antes de chegar na pandemia, eu queria entender, e a Moderna começou quando? Então, aí eu fui crescendo, fui para a área comercial. E foi onde eu acabei me desligando da empresa onde eu estava, porque não tinha mais como eu crescer. E eu fui para uma outra agência. Fiquei 4 anos lá. E desde quando eu fiz essa migração de mudar de agência, eu já queria ter montado. Mas eu acho que tudo tem um propósito, tudo é um momento, enfim. E quando eu estava gestante, nasceu uma mãe, nasceu uma mulher diferente, que quando a gente é mãe, a gente vê o mundo de uma outra forma. Eu estava gestante, foi onde eu decidi montar a Moderna. Então você gestou as duas coisas ao mesmo tempo. No meio de uma gestação. Eu tinha várias férias acumuladas, então eu me afastei da empresa. Eu acho que eu fiquei 4 meses em casa e depois peguei 4 meses de licença maternidade, né? Porque trabalhava direto, não tinha como pegar férias, enfim. E aí eu decidi montar a Moderna. Mas quando eu montei para fazer testes psicológicos, para fazer recrutamento e seleção. Não para a Moderna ser uma agência de emprego. Entendi. Por quê? Eu trabalhava demais, full time, enfim. Tanto é que eu tava com 4 anos sem tirar férias. E aí, quando eu tava gestante, Deus, gente, eu vou querer cuidar do meu menino. Vou querer dar um tempo, cuidar do meu menino. Aí eu fui na agência onde eu trabalhava e conversei com o meu chefe. E falei pra ele, você sabe que eu sempre fui ambiciosa. Eu sempre quis ter um negócio. Mas hoje eu não posso perder a comissão, porque eu era muito bem remunerada. Então eu fiz uma proposta pra ele de ficar com os clientes, de visitar, ser freelance, ganhar a comissão, mas trabalhar só 2 vezes por semana. Essa foi a proposta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Jéssica, eu vou pensar, daqui 1 semana a gente conversa. Deu, beleza, aí fui pra casa, tudo, enfim. E o Felipe, eu já tinha nascido, né? O Felipe acho que tava com 1 mês quando eu fui conversar. Aí ele me chama de volta. Quando eu fui conversar com o meu ex-chefe, que até hoje eu chamo ele de chefe, o nome dele é Marcos, me ajudou muito, inclusive. Ele pegou e falou assim, tem uma contraproposta. Em vez de você ser freelance, você vai fazer tudo pra mim. Que você já tem know-how nisso. Você vai fazer o meu comercial, vai fazer recrutamento e seleção e vai cuidar de tudo, todos os clientes que é da região de Mauá, porque a região que ele ficava era São Caetano. E aí ele falou assim, aí você ganha uns 30% de tudo. Aí eu, gente... E eu era comercial, eu ganhava 1,5, deu, nossa, eu vou abraçar. E eu abracei e vou começar. Eu comecei em uma sala aonde a gente trabalhava juntos. Sim. Né? Aí eu comecei em uma sala e pintei ali meio... Improvisamos a agência e começou eu e uma estagiária. E o nome veio de onde? Moderna Empregos? Porque eu pensei... eu sou da área há muitos anos e a mão de obra temporária no Brasil e a CLT, ela é muito antiga. Sim. Muito arcaica. Acho que pra mim tudo tinha que mudar, né? América Latina, acho que a América Latina, a gestão trabalhista é muito antiga. E quando eu decidi Moderna é porque todas as agências de 1800 e bolinha. Muitas agências de emprego. E eu, gente, eu vou montar um conceito jovem, um conceito mais moderno. Aí por isso que veio a Moderna Emprego. E a cor vermelha por quê? Eu sou psicóloga, eu acredito em cores.
As cores têm muito a ver com o ambiente. Se você tá no hospital, a cor é verde porque é mais calma, enfim. E o vermelho é paixão. O vermelho é amor. E eu sempre acreditei que tudo que a gente faz na vida, isso em relação a relacionamentos, trabalho, enfim, você tem que ter amor. Sim. Você tem que ter paixão. Porque isso é o que te move. Isso é o que te faz levantar todos os dias da cama, sacudir poeira e continuar. Porque se você não tiver esse propósito, se você não tiver essa paixão, você não tem nem por que ir trabalhar. Então, eu acho que isso é o que move. E é por isso que eu coloquei a cor vermelha na minha empresa. E é uma cor que eu sou apaixonada, que eu gosto, enfim. E aí, eu comecei a Moderna com o meu nenê. Eu adaptei um escritório dentro do meu closet. Certo. E o meu bebê recém-nascido. E comecei. Aí até que eu aluguei a sala, fui, improvisei, ficava uma estagiária. E eu comecei a ter um problema bom. Porque eu tinha muita carteira. Eu tinha muito cliente já. E geralmente é o contrário. Geralmente o profissional, ele começa, não tem um cliente. Comigo foi o oposto. Eu tinha cliente e não tinha gente ali para atender. Então eu fui pegando aos poucos. E na época, o Marcos, que era onde eu trabalhava, ele fazia a minha folha de pagamento, porque eu não tinha dinheiro. Entendi. E agência de emprego, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter em torno de, eu não sei quantos, acho que é 300 salários mínimos na conta bancária e comprovar que você tem o dinheiro para fazer rescisão dos profissionais. E eu não tinha esse dinheiro. Imagina, eu não tinha 400, 500 mil na minha conta bancária. E aí o Marcos emitia toda a nota, mas o recrutamento e seleção e toda proposta comercial era Moderna. Aí na hora de emitir a nota, era pela agência onde eu trabalhava. Entendi. Então ele foi assim, um grande... Me ajudou demais, um anjo que Deus colocou também, que ele acabou me ajudando no meu segmento. Então, um dos primeiros recrutamentos que você fez contra o Moderna foi para você mesmo, para os seus próprios funcionários. Foi. Você tinha clientes, mas não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. Não tinha gente para trabalhar comigo. Eu não tinha nem condição de pagar. E aí eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio. Em 1 ano e meio eu peguei já 3 salas. Eu já fui ampliando. E aí, para você montar a agência, você tem que ter o certificado do Ministério do Trabalho. Eu não tinha, porque eu não tinha... O saldo. O saldo. Certo. Aí eu mandei o documento a primeira vez. Aí eu trabalhava em parceria com o Marcos, enfim, com o meu ex-chefe. Eu mandei o documento pro Ministério do Trabalho. Aí a primeira vez foi reprovado. Eu tinha toda a documentação, mas eu não tinha o extrato bancário. A segunda vez eu mandei toda a documentação, mas eu não tinha o extrato bancário. A terceira vez, eu peguei esses documentos, eu orei. Deus vai ter um profissional, vai ter alguém que vai passar e não vai ver que não tem extrato. Porque a gente sempre tem um profissional desse. Sempre na vida existe uma pessoa que ela não vai ver. E eu orei, e mandei esse documento. Você não vai acreditar. Eu acredito. Esse documento passou ileso. Foram lá e carimbaram. E eu consegui o certificado do Ministério do Trabalho. Isso que ano? A gente tá falando de que ano? De 2013. 2013. O ano que o meu menino nasceu. Olha só. E aí eu consegui esse certificado. Não, o certificado, quer dizer, foi em 2014. Sim. Que eu conquistei o certificado. E aí, com esse certificado, foi o que me abriu portas para mim começar a tentar a administrar o temporário por mim, não mais pela agência parceira que eu tinha. E aí eu comecei a administrar por mim. Então, algumas empresas eu já ia, falava, já consegui o certificado do Ministério do Trabalho, tudo. Aí a folha começou a passar por mim. E aí eu conversei com o chefe onde eu trabalhava, daqui pra frente eu vou começar a tentar tocar. Ok. Aí passou uns 3 meses, veio um grande problema, porque eu não tinha dinheiro. Então eu comecei a pegar os funcionários e eu não tinha dinheiro. E aí o que acontece? Aí e quando você abre um CNPJ novo, o banco não te dá crédito. De jeito nenhum. De forma alguma. É muito difícil, inclusive até hoje, uma empresa abrir um CNPJ dentro de um banco. E o banco já te liberar crédito. Então, em 3 meses, eu não tinha crédito. E eu comecei a administrar esses temporários. Até que eu acho que 3 meses que eu estava administrando, chegou um dia, numa sexta-feira, o pagamento ia ser na segunda, dia 5.
Mas na sexta, eu tinha alguns valores que eu conseguiria pagar, mas ficava faltando 17 mil reais. E a nota fiscal, ela ia cair só dia 10. E o pagamento era na segunda. Aí, gente, eu fui, tentei. Não dava pra vender carro, não dava pra fazer nada. Também, não dava tempo de ter esse dinheiro. E aí, fui lá, enfim. Aí, no domingo, minha mãe me liga. Aí, mãe, gente, é uma bênção. Minha mãe liga. Filha, tá tudo bem? Acabei de vir da igreja, tudo. Eu senti que você não tá bem. Aí eu desabei, comecei a chorar. Mãe, falta 17 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. E se eu não pagar dia 5, eu vou perder tudo que eu comecei. Aí, pois minha mãe falou pra mim, filha, eu tenho 17.500 pré-aprovado pra financiar no banco. Aí eu não acredito. Aí ela falou assim, na hora do almoço eu vou pegar. Ela saiu da hora do almoço. Ela pegou esse dinheiro. Eu paguei 58 mil reais. Desses 17 mil. Meu Deus do céu. Porque tinha que financiar, tinha que parcelar. Eu paguei os 58 mil. E aí ela transferiu pra mim na hora do almoço. E foi. E comecei. E aí começamos com a Moderna Emprego do Aí comecei com o Moderno Emprego. Nessa época você tinha quantos funcionários? Nessa época eu acho que eu tava com 8 funcionários. Então a Moderna nunca tinha funcionado fisicamente em outro lugar que não fosse ali na Rua da Matriz. Ela começou ali. Começou em uma sala. A gente foi ampliando, ficamos com 6 salas. E hoje a gente tá com um prédio na esquina aqui em Mauá. Isso, um prédio muito bonito, bem reformado. Eu fico muito feliz em ver seu sucesso, porque eu acompanhei do começo. Sim. Eu estava no mesmo prédio desde 2012. A minha trajetória de vida é parecida com a sua. Fizemos a Escola da Família. Eu trabalhei num escritório em São Paulo também um bom tempo. Fui treinado. Saí com muita gratidão de lá também. Tenho o meu antigo chefe como meu mentor até hoje. Quando surge aquele pepinão, você vai... A gente vai recorrer, vai recorrer a quem nos socorre. E quando eu vim para cá, eu vim em 2012 e eu tô lá desde hoje. Desde essa época. Desde 2012 eu continuo no mesmo prédio também. Olha. E aí eu acompanhei toda a sua ascensão. Antes de começar aqui, a gente estava brincando a respeito de que as pessoas entravam no prédio e ficavam toda hora perguntando onde era Moderna, onde era agência, onde era Moderna. Não, eu revolucionei aquele prédio. E é um prédio que tem um esquema de lance de escada ali que as pessoas nunca entenderam qual era o primeiro e qual era o segundo andar até hoje. Até hoje é muito difícil. Mas foi muito legal. E eu lembro da primeira vez que te vi, porque eu fui lá bater na sua porta. Sim. E falar a respeito da minha prestação de serviço, se vocês já tinham assessoria jurídica, se vocês já tinham toda essa parte. Entrando nesse tema, qual a importância para quem está começando a empreender agora, não só na sua área, mas empreender de maneira geral, de ter uma assessoria jurídica preventiva, algo que possa auxiliar na tributação, algo que possa ajudar também na relação com funcionários? O que você pensa a respeito disso? Então, para mim é essencial, né? Ainda mais o meu ramo. Eu sempre falo que o risco do meu negócio é processo trabalhista. Eu demito todos os dias profissionais e ter uma assessoria jurídica é fundamental. E eu falo que a assessoria jurídica ela é fundamental não para quando tem o problema, que muitas vezes muitos empresários buscam quando tem o problema, mas sim ter uma assessoria jurídica para prevenção. Hoje eu tenho para prevenção, porque aí quantos processos está tendo? Está tendo aumento? Como que tá? Qual o valor? O que a gente pode fazer para minimizar os processos trabalhistas? Tá tendo muito acidente de trabalho? Então eu faço hoje uma análise jurídica preventiva, que é o que qualquer empresário deveria fazer. Eu também considero muito importante, e quando eu converso com meus clientes a respeito disso, eu sempre falo para eles que tudo que o advogado quer é não ter trabalho. A gente não gosta de ter processo. A gente gosta de resolver antes. A gente gosta de chegar na empresa e falar, ó, isso aqui você está fazendo, você precisa mudar essa linha, você tem que seguir essa linha, você tem que fazer dessa forma, que é justamente para não chegar nas vias processuais. Eu comecei a advogar numa época em que as pessoas falavam assim, se a empresa não tiver processo nenhum, ela vai te mandar embora, porque vai achar que não precisa de você. Mas eu prefiro ter que cuidar de 1 ou 2 processos do que ter centenas de processos lá e não tá sendo claro e honesto com você. Então eu falo, ó, acontece dessa forma, se você agir dessa forma.
E aí eu queria entrar em outro ponto também, a gente já falando da assessoria, dessa importância, eu queria entrar num ponto que é muito sensível também, que a gente já tinha começado a falar, e eu segurei um pouquinho. Você vinha nessa ascensão, então em 2014 começou, né, a Moderna e tal, e essa ascensão e crescendo, e a gente acompanhando tudo isso, até que em 2020 tivemos algo que ninguém podia prever, algo que pegou todo mundo de surpresa. Como é que foi para você, como CEO, e como é que foi para a Moderna Emprego encarar essa nova realidade que foi a pandemia? Então, eu acho que a primeira coisa que eu levei como lição, né? Que a gente, qualquer empresário, qualquer pessoa, a gente vive altos e baixos. Ninguém tem segurança de nada. Sim. A pandemia, ela veio mostrar isso. E para mim foi impactante, porque eu administrava, eu contratava, eu dependo de contratar pessoas. Quando veio a pandemia, Todo mundo parou de contratar, ninguém sabia como é que seria. Eu quebrei meu negócio. Na época eu pensei, gente, eu vou quebrar meu negócio. Eu não tenho como administrar, fiquei muito preocupada. E aí eu peguei um contrato na época. Olha pra você ver, fazia... muitas empresas pararam. A gente, graças a Deus, eu trabalho com muita segmentação, né? Então eu trabalho desde metalúrgico, químico, plástico, enfim, agronegócio. A gente trabalha com todo nicho, né? Comércio. Então se um tá ruim, o outro não tá, e assim vai. Mas na pandemia tudo parou. Até que veio uma amiga minha que trabalha há muito tempo numa empresa que é de produtos de limpeza. Aí me ligou, falando, a agência que a gente tá aqui não tá conseguindo atender, eles fecharam muitas unidades, então deu uma quebrada na agência. Você não topa pegar o projeto? Aí eu vou pegar o projeto. Aí eu peguei esse projeto. E foi uma demanda gigantesca que eu tive, porque eles fazem produto de álcool e de cândida. E na pandemia, o que aconteceu? Era o que mais precisava. Gente, todo mundo consumia o tempo todo álcool e cândida. E eu peguei supermercado. A única coisa que estava aberta na pandemia. Supermercado. E era um absurdo, né? Porque no mercado tinha planta. Aí o comércio do lado que tinha planta não podia abrir. Então, pra gente, o que a gente fez, né? O meu olhar como CEO, a gente tem que ser estratégico. Tudo bem, 60% a 70% não vai funcionar, mas 40% vai. Então a gente vai atingir os 40%. E mesmo porque as pessoas ficavam em casa, mas para elas ficarem em casa, alguém levava comida. Sim. Para elas ficarem em casa, alguém tinha que ir no mercado. Para elas limpar a casa, alguém tinha que trabalhar para fabricar o álcool. Sim. Né? E foi isso que aconteceu. E aí eu olhei a estratégia de atingir os 40%. Eu acho que a gente, quando é empresário, a gente tem que ser muito estratégico. A gente não pode desabar. A gente, por mais que por dentro você tá, mas você tem que levar o time lá no alto, galera. A gente vai... vamos sair dessa, vamos montar a estratégia. O que a gente pode fazer no nosso ramo? E o que a gente fez é atingir os 40% de muitas indústrias que muito faturaram na pandemia. Eu estava comentando contigo a respeito da principal área que eu atendo hoje, que são as empresas de motoboys. E a ascensão deles foi realmente na época da pandemia, porque eles prestavam serviço para aqueles aplicativos de comida mesmo, né? De refeições e tal. E foi o boom. Não, todo mundo pedindo tudo pelos aplicativos e tal, e precisava ter essa mão de obra na rua. Que foi um tripé, né? Então, tinha muita gente precisando de uma nova oportunidade, porque não conseguia trabalhar. Quem trabalhava informalmente ficou com uma mão na frente e outra atrás, porque as empresas não queriam vínculo mais. E aí começaram a trabalhar dessa forma, fazendo o seu próprio horário. Sim. E é uma das áreas, é isso que você falou, é uma das áreas que mais cresceu nesse período e atacando uma necessidade básica que as pessoas tinham. Todo mundo queria receber um iFood em casa, todo mundo queria receber, na época tinha o Uber Eats também, aqui não tem problema de falar marcas. O ramo de logística. Sim. Nunca se cresceu tanto, logística e área de tecnologia, pós-pandemia. Tanto é que o meu ramo, tudo era papel. Tudo. Né? Você deve saber que o contrato, ele era físico, ou a carteira de trabalho. Sim. Era física.
Pós-pandemia, no meu segmento, tudo é online. Eu tive que criar um sistema de melhoria, de implantação. Eu criei setor de qualidade, de compliance, de sucesso do cliente, tudo online para poder modernizar o meu negócio. Na minha área é muito difícil. A gente vem modernizando as coisas ao longo do tempo, que nem em 2014, ali 2013, vieram os processos digitais. Sim. Então aquela história de você ir ao fórum e pegar aquela papelada toda para trazer para o escritório foi encerrando. Mas eu gostava muito de papel também. Para mim ainda é estranho fazer videoconferências para fechar contratos com clientes e tal, sem ter aquele contato tete a tete, assim, conversar com as pessoas, assinar a procuração. Eu sempre tinha lá as 4 folhas, uma de procuração, 2 de contrato, a declaração de pobreza no caso dos clientes, dos reclamantes e tal, tinha tudo isso. Para mim também foi muito novo. E pra gente, além do desafio de ter que montar uma estratégia de sobreviver numa pandemia, num segmento igual o meu segmento, eram pessoas, aonde se teve um desemprego altíssimo. Sim. Então, tive um grande risco, mas eu vi uma oportunidade, não me afundei ali, muito pelo contrário. Eu acho que assim, eu tenho muita resiliência, minha história de vida, enfim, então não é isso que vai me derrubar. Então, tive que montar uma estratégia e, além disso, começar a ter que modernizar. E muito veloz. Inclusive, relógio de ponto. Na minha área, se eu contrato um profissional, antigamente era digital, aí não podia mais. Por causa do vírus. Sim. Não podia papel. Aí veio o ponto digital online. Então, a gente também implantou um ponto digital. Hoje, você coloca um celular e é pela íris. Sim. Do olho, né? Enfim, o contrato, a gente teve que pedir autorização pro Ministério Público, pro Ministério do Trabalho, para ter validade jurídica, porque o contrato online não é qualquer contrato que você faz online que ele tem validade. Então, tem que ter uma autorização. Então, eu fui migrando e fui modernizando todo o processo que a gente tinha por conta da pandemia. E foi muito rápido o meu setor. Começou a vir e-social, tudo é DCT Web, FGTS. Antigamente, a gente nem sabia se a empresa depositava ou não. Hoje, você tem um aplicativo. O extrato analítico. O extrato analítico do seu FGTS. Né? Hoje, o Olerite é online. O profissional, ele é contratado, ele entra no link, ele pega até o imposto de renda online. E isso em 4 anos. Sim. Não foi uma coisa que era antes. É uma coisa que, assim, existiria daqui 10 anos. Sim. A gente teve que modernizar em 2, 3 anos. Você falou do extrato analítico, eu lembrei. Quando começou aquele burburinho das ações de correção do Fundo de Garantia... Lembro, gente. Os clientes vinham com CD, que a Caixa não queria mais imprimir o extrato analítico, vinha com CD e entregava pra gente lá, que era pra gente poder fazer fazer os cálculos. Meu Deus, fica velho. Era tudo desse jeito. Era. E a gente, assim, acabou modernizando, o que é muito bom, porque a gente... dentro do meu mercado, hoje a gente é muito referência em rede social, referência muito para jovens, que eu acho uma geração fantástica. Sim. Podem falar, essa geração Z, essa geração não quer trabalhar. Enfim, eu gosto dessa geração, porque cada década existe mudanças. Sim. E acho que assim, a gente generaliza demais achando que é todo mundo. Não é todo mundo. E eu sempre comento que assim, a gente é uma geração de ter. E tá vindo uma geração de ser. Então, na nossa época, a gente tinha que ter carro. A gente tinha que ter casa. A gente tinha que ter. Sim. Como você não vai ter um carro próprio? Então, era uma geração, uma época que a gente tinha que ter pra pertencer mesmo, eu acho que ao ambiente que a gente vivia. Hoje vem uma geração de ser. Então, o que vale para eles é o propósito da empresa. Sim. É ele ser uma boa pessoa. Qualidade de vida. Qualidade de vida. É uma geração que ele não se importa de pegar Uber. Ele não se importa de ter carro. Você vê um monte de jovem casando, ter casa ou não é indiferente, vão pagar aluguel. Sim. Então, é um contraste que a nossa geração tem que se adaptar também, né? E eu vejo muito todo mundo só bombardeando essa geração. Então, eu sou um pouco defensora. Claro que existem, como toda geração, uma boa parte, que é um absurdo que a gente vive no mercado de trabalho hoje, né? Do profissional, ele trabalhar meio período
Ele entra, trabalha até meio-dia, ele pega a bolsa e vai embora. Ele não teve nenhum tempo de se conectar com a empresa. Não. Ele não teve nenhum tempo de conhecer. Então, assim, isso é uma falta de comprometimento e falta de responsabilidade. Isso existe, mas não é todo mundo. Se o profissional, ele entra na sua empresa, é uma empresa que tem um fit cultural, é uma empresa que tem valores e que tem um propósito, e esse jovem, ele se conecta, ele vai ser fiel à sua empresa. Falando dessa geração, eu tenho por base que a gente sempre critica a geração que está vindo. Sempre foi assim. Sempre achou que a próxima geração era pior, a próxima geração era mais fraca. Mas não entrando nesse mérito, a respeito dessa geração e home office, como é que foi o desafio do home office? Que não se falava muito também antes disso. Era muito raro você ter o home office. Eu vou ser bem sincero para você. Para mim, trabalhar de casa é um desafio enorme. As distrações, para mim, são muito difíceis de lidar. Tenho 2 nenéns, tenho 2 filhas. Mesmo que elas não tivessem em casa uma TV de 60 polegadas, ela me distrai bastante também do que eu tenho que fazer. Como é que foi esse desafio? Como é que tem? E tem sido ainda, né? Tem sido ainda esse desafio. Rafael, primeira questão do home office. O Brasil não está preparado para isso. Não existe lei do home office. Sim. Diferente de primeiro mundo, diferente de outros países. Como a gente implanta um home office num país onde não tem nem escrito na CLT que você pode ser home office? E aí, o que acontece? As empresas começaram a ser prejudicadas. Por quê? Porque aí o colaborador colocava processo trabalhista na empresa, que ele não tinha cadeira, que ele não tinha internet, que ele não sei o que, e ele ganhava o processo trabalhista. Eu vi uma notícia hoje, na notícia falando que o rapaz tinha processado a empresa por acidente de trabalho, porque o cachorro dele mesmo tinha mordido ele durante o horário de trabalho. Durante o home office. Não, é um absurdo. Eu vejo de tudo. Em questão de pessoas, de trabalho, enfim. E aí, a primeira falha é que não se tem uma lei CLT realmente clara do que é o home office. Ponto. Existiu uma mudança que incluíram o telepresencial, enfim. Teve uma inclusão na CLT. Você que é advogado, enfim, tem know-how disso, foi apenas uma inclusão, não é uma lei clara. Já começa por aí. Então, o Brasil já não está preparado para um home office. Segundo, existem funções específicas que o profissional ele consegue ter essa aptidão para trabalhar home. A minha área não tem como. Como você vai entrevistar candidato? Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente. O meu negócio é olho no olho. Lido com sonhos. Lido com sonhos. Como eu vou atender um candidato em tempo real online? Tem coisa que não tem. E foi tão absurdo assim que quando a gente vai chamar o profissional para trabalhar, a primeira pergunta é home? Se for home, eu quero. Se não for home, eu não quero. E aí virou o contrário o trabalho, né? Na verdade, não é mais a empresa que precisa, é ele que escolhe, é ele que determina. Não é mais a empresa que determina. Então, eu acho que a gente está muito ainda atrasado em questão de home office. Eu acho que tem que ter uma lei adequada. Eu acho que as pessoas têm que entender realmente o que é o home office. O home office não é você estar na praia trabalhando. E é o que mais acontece. O home office são para, eu acho que cargos específicos. Talvez para um cargo ali de atendimento telefônico, para marketing, área de TI. Eu acho que tem setores que são, tem setores que não. Você não tem numa fábrica ter uma maquinário e a pessoa trabalhar home? Não. Quem que vai fazer a embalagem, o processo final da empresa? Na minha área mesmo, quando a gente fala de audiências telepresenciais, eu particularmente não gosto. Eu acho assim, se for uma audiência simples, uma audiência de conciliação, alguma coisa assim, ok, você ganha tempo, beleza. Agora uma audiência que você precisa ter oitivas de testemunha, sabe? A chance de ter uma manipulação daquilo ali é enorme. É enorme. É enorme. E aí você muda o fundo, você altera o que você quiser. Para mim também, na minha área, é muito difícil de ter segurança jurídica fazendo audiência na modalidade telepresencial. Eu tenho a mesma opinião. Para mim, e eu acho que sair para trabalhar, se arrumar, se conectar com as pessoas, ter atritos,
ter dificuldades, ter elogios, isso faz parte do ser humano. O desenvolvimento pessoal, isso faz parte do desenvolvimento. Como você vai desenvolver? Como você vai ter um fit cultural na sua empresa se todo mundo é home office? Se ninguém se conecta? Sim. Né? E o tanto de reunião online também, que às vezes não tem... Mesmo que seja online, você acaba não se conectando. Então, eu ainda, assim, acredito que algumas funções são... Eu acredito no híbrido. Eu acredito, assim, uma vez por semana, home, fazer um rodízio. Mas uma empresa inteira não dá. Tanto é que foi muito implantado isso no começo e agora tá caindo por terra. As empresas estão todas voltando. Sim. Antigamente, várias empresas que ficavam no centro de São Paulo abandonaram os prédios porque era mais viável financeiramente. Hoje elas estão vendo que, em questão de pessoas, não está sendo mais viável. Eu acho também que para você exercer o cargo de liderança de maneira home office é muito difícil. É muito ruim. Muito difícil. Muito difícil. Eu tive um amigo que ele ficou psicologicamente assim muito abalado. Ele era líder de equipe, sabe? E de um dia para o outro ele estava com as mãos atadas. Ele não conseguia fazer nada, não conseguia ter aquele contato pessoal de cobrança, de fazer não sei o quê. Porque foge do tom. Sim. Às vezes também. É igual uma mensagem. Às vezes eu mando uma mensagem para você querendo dizer uma coisa e você interpreta de outra forma. Exatamente. Porque depende da leitura. Agora no presencial, se você faz uma brincadeira, se você fala com um tom mais ameno, as coisas acontecem diferente, né? A Sim. interpretação é diferente. Mas para mim também esse período foi desesperador. E eu, por exemplo, eu trabalho atendendo pessoas. Todos os dias, nas unidades que a gente tem, fazem fila. Ainda mais quando a gente tem um projeto grande, pega uma empresa grande, então a gente tem atendimento e geralmente o profissional sempre é lotado, segunda e terça. Agência, segunda, terça e quarta. Quinta e sexta, ninguém quer procurar emprego. É igual quando começa o regime. Vou começar só na segunda. A gente também tem isso, a gente percebe. E como eu atendo pessoas o dia inteiro, eu não tenho como estar home. E eu sempre comento, né, que quando a gente atende um candidato, isso é um treinamento primordial que a gente dá ali para recepção, para seleção, que atende pessoas. A gente trabalha com sonho de pessoas. Então, quando esse profissional ele vai levar um currículo, ele está entregando um sonho de ter um carro. Às vezes é um pai de família que tem que pagar um aluguel. Às vezes é um pai de família que tem que pagar a escola da criança. Às vezes é um jovem que quer ter um sonho de pagar uma faculdade. E a gente não brinca com o sonho das pessoas. Com certeza. Então, o mínimo que a gente tem que ter é olhar, olho no olho desse profissional, falar um bom dia, receber o currículo. Porque a gente está ali trabalhando com sonhos o tempo todo. Você comentou que você adorava. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a pergunta do milhão. Você falou que você adorava fazer seleção dos candidatos. Nossa! Você ainda faz de vez em quando, só por hobby ou não faz mais? Eu não faço mais nada que eu gosto. Então responde a grande dúvida da humanidade. Quando se pergunta qual é o seu maior defeito e a sua maior qualidade, qual que é a resposta certa? Não tem resposta certa. Isso que é o absurdo. Não existe resposta certa. Porque eu via muito o pessoal falando assim, eu sou o maior defeito. Eu falo, eu sou perfeccionista demais. O pessoal queria usar muito isso. E pra mim, umas perguntas não tem muito cabimento. Mesmo porque se você faz um teste ele demonstra já o que você é. Sim. E quando você pergunta um defeito ou o que deve ser melhorado no profissional, a pessoa não enxerga. Isso é ser humano. Você não enxerga a falha. Você enxerga sempre o que é bom. Dificilmente a pessoa ela vai falar o que é ruim nela. Tinha outra pergunta também que era clássica, né? Que era se você fosse um animal, que animal você seria? Nossa, tinha tantas perguntas, é verdade. Hoje, muitas, assim, não existe mais. A gente, assim, hoje a entrevista, até porque o mercado mudou muito, né? Então, a entrevista ela é muito mais técnica e o comportamental, pra mim, é teste. Então, dá uma dica pra quem tá assistindo a gente. Quando a empresa te procura pra selecionar funcionários pra ela. Tá. O que ela procura em um funcionário? A empresa procura um profissional que ele seja comprometido, um profissional que tenha resiliência, um profissional que tenha gestão de tempo, que saiba administrar ali a gestão de tempo e que realmente esteja conectado com os valores da empresa. Eu acredito muito
que qualquer profissional hoje ele tem que estar conectado com o valor que a empresa tem. Porque muitas vezes é uma empresa que ela prega, por exemplo, um dos valores é a valorização de humanização, é um dos valores. Certo. Se esse profissional ele não se conecta com esse valor, ele não tem por que estar na empresa. Então, eu acho que ele tem que entender a empresa que ele trabalha, entender se os valores são conectados de acordo com o que ele busca no mercado de trabalho. Você acha que as empresas conseguem deixar isso de forma clara para os funcionários? Jamais. Quais Brasil. são os valores? Acho que as empresas, muitas sim, mas a gente não... Eu acho que os empresários no Brasil, é muito difícil a gente tentar implantar isso. Se a gente não tem muito apoio do governo, os empresários não têm apoio do governo. Sim. Se a gente realmente tivesse, com certeza muitas empresas iriam aumentar salários. O salário do profissional ele é muito caro para o empresário. Sim. Eu trabalho com isso, eu contrato todos os dias, né? Então a gente vê o quanto um profissional, o maior custo de uma empresa é a folha de pagamento. Em qualquer projeto que ela vai pegar. Então, para mim ainda... tinha que ter muito apoio do governo até para o empresário poder implantar fit cultural, poder implantar valores, poder ter uma verba para realmente fazer valer e fazer com que o time esteja conectado, com que o time não esteja na arquibancada, mas sim jogando ali no campo. Eu queria perguntar para você também, eu não sei se você vai dizer que se foi a pandemia ou não, mas ao longo, a gente tá falando de 11 anos de Moderna, 11 ou 12 anos, Isso, correto? 12 anos. Qual foi o seu maior desafio? Qual você considera o seu maior desafio nesse período todo? Como empresária, como CEO, como alguém que empreende, qual foi o seu maior desafio nesse período todo? Para mim, eu tive muitos desafios. A gente, acho que, conforme, eu sempre comento, conforme a gente vai crescendo, o desafio ele é maior, tá? Ele não é menor, não. A vida é que nem videogame, o chefão vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. E as pessoas às vezes dizem, nossa, é fácil. Não é fácil. O desafio ele se torna maior. Cada etapa ela se torna maior. Um dos desafios que eu tive, que para mim foi uma lição de vida, enfim. Eu comecei a crescer muito rápido. Eu tive um crescimento rápido e eu não tinha processo. Então, eu sempre comento, cresça primeiro, implante processo. E aí, como eu não tinha processo, o pessoal saía, tinha rotatividade, aí eu não tinha nem como começar. Aí saía uma pessoa da área de benefício. E a empresa, já tinha contrato com as empresas. A empresa não quer saber, é a Moderna que ela está contratando. E eu tive muito problema de não ter implantado o processo. E tanto é que eu fui me especializando, fui buscando conhecimento. Eu fiz MBA em gestão empresarial, que é realmente só para empresários. Eu comecei a buscar muito curso direcionado ao empresário. Entendi. Porque a faculdade ela é muito generalista. E aí isso foi um dos grandes desafios. O desafio geral são pessoas. Sim. Isso qualquer empresa, não só hoje, como antes da pandemia. Eu cheguei na pandemia, quando começou, 6 funcionários pediram demissão. Porque eram mães que tinham filhos, não tinha creche. E aí o marido trabalhava, então, enfim, não tinha muito o que fazer. E eu recomecei minha empresa. Depois de quase 8 anos, eu estava com 57 funcionários internos dentro da Moderna, quando veio a pandemia. Eu já estava com 1.000 e poucos funcionários terceiros. Eu fui para 4 interno. Então, esse foi um grande desafio. Recomeçar uma empresa que já estava caminhando em gestão de... Assim, ter que recontratar pessoas novamente. E pessoas que eu já estava acostumada. Imagina, eu tinha um financeiro que já estava comigo há 4, 5 anos. Então, isso foi um desafio bem grande. E vamos falar do lado bom, então. A gente falou do desafio. Não que o desafio não seja bom, porque faz a gente evoluir. Mas qual a maior realização da Jéssica ao longo desse processo? Qual foi o dia que você chegou em casa mais realizada nesse período todo? O que aconteceu que te deixou mais feliz? Eu acho que fortalecer a minha marca. Fortalecer sua marca? Fortalecer a minha marca no mercado de trabalho. Era meu sonho. Quando eu tive coachings, eu trabalhei, contratei consultores, eu contratei coaching para me ajudar,
contratei psicólogos, especialistas com empresários, enfim. E teve um que me falou assim: Jéssica, você não vende mais, você não é mais a vendedora, porque eu amava vender, era a minha paixão. Você vende a sua marca. E aí, sabe quando muda? E aí foi onde eu comecei, eu tenho que vender a minha marca. E quando eu vejo hoje, no meu mercado, a minha marca ser forte, as empresas, hoje eu cheguei num nível que as indústrias me procuram. Eu não procuro mais indústria, que é uma raridade isso no mercado. Certeza. E são empresas grandes que ligam, querendo se conectar, acha que a marca está de acordo com os valores das empresas, porque as empresas também estão buscando fornecedores que se conectem com os propósitos e valores, né? E quando eu vi isso assim, pra mim, é uma grande realização. Quando eu ando, às vezes na rua, o pessoal, nossa, você que é a dona da Moderna. E eu nunca me posicionei como dona da Moderna. Então, eu fiquei muitos anos por trás dos bastidores. Sim. Até porque, assim, eu ficava no computador, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer minha empresa crescer. E de um tempo pra cá, eu contratei uma branding pessoal que me ajudou em posicionamento, em estar mostrando mais a minha marca, porque o mundo mudou. Os jovens, eles querem saber quem é o dono por trás do negócio. Sim. Na nossa época, a gente nem queria saber quem era dono da Nestlé e da Coca-Cola. Não. Hoje, o jovem, ele quer saber quem que é o CEO, o que ele fez. Então, isso foi... Eu comecei a ter um posicionamento meu, né, como mulher, de estar ali no comando, de ter começado um negócio sozinho, de ter crescido, de ter passado dificuldades. E hoje eu ter chegado num patamar de sucesso que pra mim é formidável. Uma das questões também que, assim, quando eu chego em casa, gente, eu nem acredito onde eu cheguei, é poder viajar. Poder viajar. Eu sou apaixonada em conhecer o mundo. E poder me proporcionar isso, conhecer novos lugares, conhecer gastronomia, conhecer cultura. Você estava comentando comigo que você vai receber um prêmio agora em Dubai, correto? Vou. Você já foi lá alguma vez ou vai ser a primeira vez? Não, vai ser a primeira vez. Olha só, isso é maravilhoso. O ano Meus passado, parabéns. Obrigada. O ano passado eu ganhei o Top of Mind Internacional de melhor agência de emprego em Londres. E aí, esse ano, eu tô disputando, concorrendo a melhor empresária na área de recursos humanos. Esse prêmio Top of Mind é sensacional, né? A primeira empresa que vem à sua cabeça. Então, aqui na região, quando se fala de empresas de recrutamento e seleção, o primeiro nome que vem à mente é a Moderna. É a Moderna, então. Isso é sensacional. Eu vou te fazer uma pergunta curta agora. Tá. Você, ao longo da sua trajetória, você sentiu alguma... que você foi tratada de alguma forma ou alguma dificuldade maior por ser mulher e empreender? Muito. Eu vivo no mundo masculino. O meu segmento, assim, o RH, 80% são mulheres. Sim. Mas o diretor da empresa, quando eu sento na mesa para fechar um negócio, são homens. Muitas vezes eu vou fechar contrato e às vezes olham para mim e falam assim, você é diretora da empresa? Aí eu sou a diretora. Mas e a presidente? Não, eu sou a presidente. Mas e a dono? E o dono? E o dono? Não, eu sou a dona. Aí, por ser mulher e por ser menina. Não que eu seja uma menina, mas assim... Mas começou muito menina. Comecei muito jovem. No meu ramo, quem é dono de agência, ele tá muitos anos no ramo, ou os filhos continuaram. Então, não se tem pessoas ali que ousaram, vou montar uma agência de emprego. E mesmo porque a minha área não é uma área que você monta um produto, uma coisa fácil. A minha área é lei. Minha área é lei trabalhista, minha área é Ministério do Trabalho, folha de pagamento. É uma área que é muito técnica. É uma área que, para você ter profissionais para trabalhar na minha empresa, é um profissional que ele tem um longo tempo de experiência. Correto. Então, é uma... Assim, eu fui muito ousada em ter montado, enfim. Mas existe sim um preconceito. Isso é uma das coisas que tem que ser erradicadas o quanto antes. Sim. Você falou de ser muito nova, eu lembrei da minha história também, que eu comecei a deixar barba desde o começo, que era para parecer mais velho, né? Eu comecei a estagiar com 19 e agora já quero parecer mais novo, né? Não Já passou. Nós estamos caminhando para o final. Tá. E a gente estava conversando aqui antes de começar,
e você estava me falando sobre os novos projetos da Moderna. E eu queria deixar esse espaço para você falar o que vem por aí, o que as pessoas podem esperar da Moderna daqui para frente. E fala um pouquinho pra gente dessa história de franquia da Moderna. Sim. Bom, a minha empresa sempre está em movimento. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. E eu tenho muito projeto esse ano. A primeira questão agora em abril, vou estar lançando um livro, onde eu vou estar sendo coautora desse livro, falando sobre o meu mundo de recursos humanos. Eu vou concorrer a um prêmio no Top of Mind internacional como empresária na área de recursos humanos em Dubai. Eu vou também, a gente vai ser patrocinador novamente oficial do CONAR, que é o maior congresso de recursos humanos da América Latina. Vamos estar patrocinando também um evento que é o CEOs e RHs mais admirados do Brasil. E também sou apoiadora de um grupo de RH, que é um dos maiores do Brasil, que é o HR First Class. Então, a gente, assim, tá em movimento, tem grandes projetos. E o principal é que a gente vai estar no segundo semestre lançando a franquia da Moderna Emprego. E quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber mais sobre as franquias da Moderna, como é que faz? Eu vou deixar aqui o contato para quem tiver interesse, como vai ser essa franquia, como que esse profissional ele pode vir até nós, essa pessoa que tem vontade de realmente empreender, vou estar deixando o contato. A gente vai inaugurar no segundo semestre e a gente vai ter 3 modalidades de franquia. A gente vai ter a agência menor, a média e a grande. E aí vai fazer uma entrevista, essa pessoa que tem interesse para entender qual que vai ser a taxa de franquia. E é um modelo muito novo. No Brasil, inclusive. A gente não tem esse modelo de franquia no Brasil relacionado a recursos humanos. Meus parabéns. Eu fico muito feliz pelo seu sucesso. Eu queria agradecer demais pelo seu convite, mas eu acho que a maior notícia que você podia dar, você podia contar pro pessoal que você vai ser uma apoiadora do nosso canal, não é? Não, eu vim aqui, gente, como assim? Não tem um patrocinador? Vamos divulgar a marca da Moderna Emprego. Muito obrigado, eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz por você ter aceito o convite, por você estar aqui, por confiar no projeto. Converso com você há bastante tempo. A empresa que a minha esposa trabalha é contratar a Moderna presta serviço para elas também há bastante tempo. Muito obrigado de coração por ter vindo aqui, por compartilhar um pouco mais da sua história. A sua história é muito bonita. Eu não fazia ideia de que você tinha passado pelas coisas que você passou na sua infância ainda, e muito mais que a gente participou da escola da família junto. Muito legal saber da sua história e muito obrigado, viu? Obrigado de coração por você ter vindo aqui e muito sucesso para você sempre em tudo que você quiser. Rafael, eu que agradeço. Desejo sucesso nessa nova etapa do podcast, que você venha alcançar muitos seguidores. Também, assim, admiro muito. Nós começamos juntos no mesmo prédio, ali perto, e também ver a sua ascensão, ver o seu crescimento. A gente sabe as lutas. Sim, geralmente o pessoal só vê o sucesso, mas a gente sabe quando a gente chega quando a gente vai crescendo, a gente vai subindo vários degraus, né? E a gente passa por dor, passa por resiliência, passa por gestão emocional, passa por processos difíceis. Então, pra gente ir escalando, existe todo esse processo. E você é merecedor disso, porque eu sei o processo que você passa também para conseguir consolidar um escritório jurídico. Agradeço muito por ter me convidado e me sinto lisonjeada novamente por ser uma das primeiras a ser entrevistada. Você é a primeira aqui nessa nova etapa. E eu sou interesseiro, você trouxe um presente para me dar, eu tô esperando o presente que você trouxe para me dar. Gente! Eu amo encantar as pessoas, então não poderia deixar de estar dando um presente para você da Moderna Emprego. Pessoal, então vamos lá. Eu já tenho a agenda da Moderna Emprego. Já tem a caixa maravilhosa. Eu adoro caixa, gente. Ó, recebemos aqui o presente para quem está acompanhando. Muito obrigado, Jéssica, de coração. Obrigado pela sua presença. E é o jeito Moderna de encantar as pessoas. É isso aí. Então finalizamos com isso, gente. Obrigado, até mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.